Olá, meus queridos amigos homens e mulheres de prata. Mais uma vez aqui na Sicredi, essa empresa incrível que nos cede gentilmente seu espaço para mais um dia de gravações. E hoje, nossa querida Água Prata, hein? Não sai daqui nunca. Vamos receber hoje Ricardo Azevedo, CEO da Gazeta Mercantil Digital, vamos falar assim. Além disso, ele tem outras atividades muito legais no mundo da tecnologia. Ricardo, seja muito bem-vindo a Com Homens de Prata, é um prazer recebê-lo. Estou ansioso para saber desse seu desafio com a Gazeta Mercantil, que eu acredito muito, é uma marca fantástica, que todos nós, a nossa geração, acompanhou e participou de alguma maneira com as informações e os conteúdos gerados pela Gazeta Mercantil. Vamos lá. Se apresente, por favor, aqui, ó, essa câmera é sua. Gentileza sua aí, até pelo convite, muito obrigado. Também abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho desse projeto. Todo novo precisa de amigos, né? A gente está falando aqui um pouco mais da senioridade, mas os projetos novos, acho que isso vale para qualquer negócio, né? Qualquer negócio, sempre. Ele é mais carente, digamos assim, precisa de amigos, de apoio, de parceiros. E apesar da Gazeta Mercantil ser uma marca centenária, ela foi fundada em 1920. Tudo isso? E circulou até 2009. E a gente está retomando. Depois... E era uma referência, sempre foi referência. Sim. Eu sou jornalista, apesar de trabalhar com investimentos em outros negócios, mas especialmente no meu ramo de comunicação, resolvi apostar, né, na compra dessa marca para que a gente pudesse desenvolver um projeto de jornalismo totalmente inspirado naquela Gazeta Mercantil que nós conhecemos muito bem, que praticava um jornalismo profissional, isento, fantástico, independente, sério, credibilidade. Credibilidade total, e eu vivi isso muito de perto também, e eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, ela perdeu parte dessa aura, vamos chamar assim, e da importância também que o jornalismo tinha, né, desse período. Obviamente que não é culpa só dos veículos, é culpa de uma série de fatores e tal, mas eu vou contar. É a evolução das coisas. Exatamente. Mas antes de você falar de ser jornalista, você começou na Bahia como jornalista ou já aqui em São Paulo? Eu comecei na Bahia, lá, que é meu estado de origem, né? Não deu para perceber pelo sotaque. Apesar de já estar quase 2 décadas em São Paulo. Já é paulistano. A gente sai da Bahia, a Bahia não sai da gente, né? Como a gente diz. É bom, então, né? Mas ainda é meu Xangri-Lá lá. Eu tenho um espacinho lá, porque a gente sempre, verão principalmente, está por lá com a família. Minha esposa, minhas filhas são baianas, então a gente tem uma forte identidade, né? Graças a Deus. Local. É bom. Mas me fala da tecnologia aí, que é uma coisa que me interessa. Eu sempre fui apaixonado, assim, pelo futuro, digamos assim. Então, pelo que tem de moderno. E isso sempre me motivou, né, a pesquisar, a buscar, enfim. Quando eu tive uma carreira executiva, quando eu vim em São Paulo, eu ainda era executivo, vim para São Paulo como executivo de empresa e fiquei aqui entre 2009... Pode falar as empresas, é bom. Você passou por onde? Entre 2009 e 2010, eu vim numa empresa de tecnologia de ticketing. Que legal. E, posteriormente, eu fui para a OAS, que era uma empresa baiana. A OAS, é verdade. Desenvolver também projetos, novos negócios, né? E aí isso durou até a Copa do Mundo. Daí em diante eu resolvi empreender. Então eu... Só falando de 2016, né? Até 2014, 14, né? Que foi a Copa. Aí resolvi empreender e comecei a prospectar alguns negócios. E inicialmente eu entrei como um investidor, não tenho muito dinheiro, então era um investidor pequeno. Gente, ele é muito modesto. Esse baiano que tem dinheiro, ele é o maior produtor de coco do mundo. Gostaria de ser. Tomador de coco, eu acho que eu posso pode ser. Ou seja, eu só perco, né? Mas, enfim. Então, quando eu resolvi fazer essa jornada, fui buscar empresas que tivessem destaque nessa área de tecnologia, que era uma área que eu gostava bastante. E conheci, então, o que viria a ser meu sócio com um projeto. Ele estava sozinho ainda, lançando um projeto de tecnologia na área médica. Bacana. E eu comecei ali meio que uma mentoria, algum tipo de projeto em conjunto. 2014 isso? Isso, 2014. Investi e entrei na empresa. Nós fizemos uma jornada longa, ainda estamos fazendo, chama MedCloud, Tecnologia Médica. A sede dela é em Ponta Grossa, no Paraná. Era do nosso amigo Ferrugem. Pois é. E, então eu gosto muito de
até me inspira muito, né? Conviver um pouco com essas mentes que hoje estão na empresa também, que são pessoas da área de tecnologia, que pensam em como a gente usa ela como ferramenta para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é algo que a gente está sempre... Como é que chama a empresa mesmo? MedCloud. E para acessar os médicos que quiserem... medcloud.co.br, é super fácil achar. Inclusive, a MedCloud ela é também hoje, né, já é uma empresa nacional, a gente atua no Brasil inteiro e já tem uma área internacional. Então, a gente começou a operar em outros mercados, já estamos aqui na América do Sul, estamos fazendo um projeto hoje de implantação também nos Estados Unidos. Os cocos vão ficar para trás. Vão ficar para trás, definitivamente. Não para beber, né? Mas para... E me fala uma coisa, aí depois da MedCloud veio esse desafio. Como é que surgiu esse desafio? Que é a coisa que eu quero saber bastante então, da Gazeta Mercantil. Acho que, como jornalista, né, a gente está ali sempre olhando esse mercado, enfim. E eu, de fato, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos ali final de 24, eu entendi que a gente precisava de um veículo inspirado na Gazeta Mercantil. Foi a ideia inicial. Isso da MedCloud você usava? Assim, já da minha experiência de investidor ali em MedCloud, em outros projetos, eu acabei, digamos assim, me inspirando para investir em jornalismo. E não tinha um projeto para investir nesse aspecto, eu resolvi montar um projeto e esse projeto seria inspirado na Gazeta Mercantil. Legal. Que era um projeto que eu conhecia, enfim, gostava bastante e tal. E foi aí que eu descobri que a marca era possível da gente adquirir essa marca e usar essa marca. Então ficou, em vez de ser só inspirado na Gazeta Mercantil, vamos fazer ela. Fazer a própria, né? Que legal. Então a gente fez esse processo de marca, e começamos ali um projeto ainda, digamos assim, de avaliação, porque se fosse um projeto novo, eu acho que era mais fácil. Porque tudo que é novo, que você colocar ali, E encerrar também ninguém percebe. Também ninguém percebe, exatamente. Quando é um projeto de rebranding, que você traz a marca... É muito sério. Aí as pessoas, até porque ficam com aquela expectativa, o que é isso? Mas até não tinha acabado, né? E muita gente pensa assim, quer se aproveitar da marca para ganhar dinheiro, alguma coisa mais rasa, digamos assim. Outra coisa, é papel? Vai voltar na banca? Sim, também, uma série de dúvidas. E a gente, então, criou a Gazeta Mercantil Digital, exatamente inspirada no projeto da Gazeta, mas é uma outra empresa, só usando a mesma marca por direito. O mesmo pensamento. Mas o mesmo pensamento de produzir um jornalismo independente, totalmente profissional, porém, ele é uma versão nova, de fato, porque a Gazeta Mercantil ela não conheceu o mundo digital que a gente vive. Papel. Era papel. Aliás, esse foi talvez um dos grandes motivos, né, do seu fracasso empresarial. Né? Ela não conseguiu migrar. Como a Editora Abril. Tantas outras, né? Não conseguiu migrar para esse ambiente digital. E você vê que até titãs aí da tecnologia ou da mídia, como a gente trata, né? Eles têm dificuldade de fazer essa transição. A Globo apanhou para... Então, graças a Deus está bem. As empresas de tecnologia, elas são muito mais até vigorosas no sentido de mídia do que as próprias empresas de mídia. Então, as empresas de mídia hoje têm um calcanhar ali. É um baita desafio. Mas eu acho que esse é o ponto, sabe? Que a gente, me conta, vamos lá. Que a gente tem, e aí eu gosto muito de falar dos fundamentos, porque explicar o projeto é uma coisa meio que de detalhes, enfim. E também não foge muito da prática jornalística, que é você produzir notícias, fazer curadoria de assuntos e assim por diante. Mas os fundamentos aí sim eu acho que tem algo especial aqui, porque a tecnologia, eu acho que isso, qualquer pessoa vai se identificar com isso, ela nos trouxe alguns prejuízos, apesar de trazer muitas vantagens. Né? E eu acho que a gente não deve abrir mão da tecnologia, muito menos das vantagens que ela gera, mas a gente tem que ter muita atenção com relação àquilo que nos trouxe em termos de prejuízo. Então, eu digo isso, a gente pode usar como exemplo as redes sociais, mas agora a inteligência artificial também. Né? Você está usando bastante? A gente usa bastante, acho que é uma ferramenta super útil, mas obviamente que ela tem o seu o jornalismo espaço. É muito humano, né? Exatamente. Não, quando você faz curadoria, seleção, enfim,
você não só precisa fazer esse input, como no output você precisa fazer também toda a revisão, o trabalho, enfim. No fim do dia, a inteligência artificial te ajuda na apuração de dados públicos, digamos assim, que era o que você fazia antes manualmente, que ela pode fazer para você de forma automatizada. Então, isso realmente acelera bastante, a gente Você precisa sem incorporar. tecnologia, você entende Com certeza, os filtros que tem que ter, né? Exatamente. Mas, voltando só à questão dos fundamentos, o que eu digo é, o que a gente perdeu nesse processo de a vida estar mais fácil? No caso das redes sociais e agora da inteligência artificial, ela não só está mais fácil, como ela está mais cômoda. Por quê? Porque eu só sou exposto àquilo que eu quero, que eu gosto, que eu pratico, muito pouco confronto. Até a inteligência artificial hoje, se você interage com ela, você vai ver que ela naquele mindset yes man, né? Ou seja, yes man. eu quero escrever um livro sobre, sei lá, mudanças climáticas. Você é um maravilhoso, sua ideia foi sensacional, vamos Genial. Genial. Eu acho que isso tudo começa a trazer uma ambiência em que a gente é pouco confrontado com, às vezes, com verdades, realidades mesmo, que a gente precisa ser, digamos assim, confrontado para crescer. A maturidade, a gente já está numa fase que a gente passou por tanta coisa no sentido de sofrimento mesmo. E vamos continuar passando, né? Vamos, com certeza. Mas assim, o nosso período escolar, o nosso período da universidade, o nosso período de trabalho, né? Então, acho que tinha uma... Olhar na cara, né? Pois é, tinha uma série de convenções e dificuldades que acabaram forjando essa nossa característica. Se eu não tivesse as dificuldades que eu tive na vida, o que eu seria hoje? Bom, eu não sei, mas com certeza uma pessoa muito diferente. E pode até ser para um lado positivo, mas sem sombra de dúvida, isso também vem para um lado negativo. Mas a experiência adquirida ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. É por isso que eu acho que a gente, voltando agora à questão do jornalismo, da utilidade do jornalismo, é que a gente precisa praticar um jornalismo que não seja isso, não seja algo que não te faz pensar, que concorda com você, que simplesmente não coloca os opostos, né? Não confronta, não coloca os opostos. E principalmente, né, que não estimula a curiosidade, que é algo que sempre foi importante para até o desenvolvimento. Não por quê, né? Eu quero saber. Claro, não por quê. exatamente. Esse tipo de comportamento, ele forja não só o seu autodesenvolvimento, mas o desenvolvimento da humanidade. Um ciclo de convívio. Total. Acho que a história da humanidade é a história de pessoas inconformadas e que foram atrás de respostas para aquele seu inconformismo e conseguiram. Ele é um poeta. Agora me fala, voltando à Gazeta Mercantil, foco. Vocês têm dificuldade e têm soluções. Sim. Quais os caminhos quando as pessoas te procuram? Você está hoje só nas redes sociais, pretende voltar a ir para a TV, ou pretende fazer papel? Quais os passos? Não, hoje temos que ser multimídia, né? Então começamos agora um projeto multimídia de distribuição desse conteúdo, não só no portal de notícias, mas também nas plataformas, YouTube, Spotify, todas as que forem possíveis, e também redes sociais mesmo, né? LinkedIn principalmente, porque a Gazeta ela continua sendo um veículo de economia e negócios. É isso que eu ia chegar nessa pergunta. Ela continua base na economia? Totalmente disso, né? O que a gente muda em termos de estratégia para distribuição é para um conteúdo que a gente chama de líquido, ou seja, um conteúdo que ocupa todos os espaços. Então, é portal, redes sociais, plataformas de áudio, vídeo e assim por diante. A gente busca uma estratégia nesse aspecto. Obviamente, a gente está numa fase inicial, então a gente está começando agora a fazer essa... É um desafio gostoso, né, cara? Muito gostoso. Isso é muito bacana. E, obviamente, quem tem mais familiaridade com isso é quem está chegando, né? E como é que as empresas estão vendo, as mídias estão vendo esse novo posicionamento? Porque você está indo contra tudo, né? Tudo que era da Gazeta Mercantil, você esquece, a não ser o tema econômico. Exatamente. Olha, foi para isso que a gente, digamos assim, respirou fundo para começar um projeto com essa, não sei se eu posso chamar de ousadia, ou pelo menos essa pretensão, que é de fazer um jornalismo que hoje não está sendo feito. Por quê? Porque eu falar dos veículos de maneira geral, eles estão num momento realmente difícil, com é uma pena, né? Desprestígio total. E eu, como digo, não é só culpa deles, eu acho que tudo que acontece no mundo tem realmente muita coisa.
E o que a gente viu foi que esse mercado de notícias, ele hoje está totalmente comoditizado. Então, qualquer veículo, parece com um blog, parece com um canal pessoal, pode parecer, inclusive, economicamente falando, E politicamente, né? tem muito influencer que é mais caro que veículo, né? Então, é mais caro você... E quando você vai ver o que entrega, pois é. E sem aquela credibilidade, digamos assim, é de verdade, ter um é. processo jornalístico por trás. Bom, de qualquer forma, não é uma questão de Mas crítica. está existindo alguma resistência ainda? Não. Que Mas gostoso, que não, bom. não tem. Mas o que eu vejo é, se a gente fosse voltar para fazer parte somente do mercado de notícias, só usando uma marca, de certa forma, com um certo awareness, como a gente diz no marketing, isso não ia funcionar muito, porque ia ser mais um a fazer a mesma coisa. Os conteúdos têm que ser Tinham que ser diferentes. diferentes e ajustados com a realidade. Total. E o que a gente pensou foi, os veículos atuais, inclusive muito bem financiados, alguns deles, né? O mercado financeiro ocupou alguns espaços aí. Tá. Então, Bet. não, e não só isso, né? Você vê, a Exame é do BTG, a Invest News é do, sei lá, Nubank. Então, você vai tendo players Algumas mídias já direcionadas. cooptadas, digamos assim, pelo mercado financeiro, novamente, sem nenhuma crítica a eles, mas eu acho que eles fazem um trabalho muito bem, inclusive, de retratar o presente. E eles falham, Real time, né? eles falham em projetar o futuro. É bem colocado. Isso é uma reflexão que não é simples. Não é assim, pensa aí no futuro. Então, mas é percebido hoje, quando você coloca esse eu acho que posicionamento? essa é uma corrida de persistência, né? Então, a gente aplica isso no nosso conteúdo, olhando um pouco para frente, tentando fazer de forma reflexiva. Se você lembra, a Gazeta Mercantil, ela era isso. Era um jornal feio, não tinha imagem, praticamente. O layout dela... As matérias eram grandes, começava na página 1, terminava na página 4, depois seguia na página... Mas tinha um conteúdo incrível. Você não podia deixar de ler. Queria referência, vamos ver que sai na Gazeta Mercantil. Está na Gazeta Mercantil, então exatamente. Pode validar. E você sabe que essa foi a tese, digamos assim, que a gente bancou. Quer dizer assim, quem quer conhecimento tem um pedágio a pagar. Esse pedágio é tempo. Então, eu sempre, quando falei, são matérias mais profundas, reflexivas, aí a pergunta que a equipe sempre fazia, mas será que o pessoal quer ler? O pessoal vai ler hoje? Eu falei, bem, ele tem que ler. Quem quer conhecer, quem quer pensar, ele precisa dedicar tempo a isso. Não tem outra maneira. É verdade, não tem jeito. Então, se a gente fosse fazer jornalismo com o Twitter, digamos assim, com poucos caracteres, a gente, no fim, ia ser raso, superficial, muito pouco, né? Não ia produzir o que a gente queria. Então, eu acho que essa foi a métrica, digamos assim, que a gente usou. E daqui para frente? Bom, rapidinho, eu quero ser bem rápido. Não, daqui para frente eu acho que com essa velocidade do digital a gente consegue acelerar essa estratégia. Está dando resultado? Sim, e principalmente, né, o resultado, digamos, da porta para dentro, de preparar a equipe para produzir conteúdo da forma que a gente imagina que ele precisa ser. Um conteúdo independente, reflexivo, profundo, porém ajustado a esse mundo digital que a gente vive. Principalmente útil e com conteúdo acionável. Você depende de pessoas, né? No fim do dia, sempre. Né? Porque enquanto a gente delega isso para uma máquina, você não tem controle do final. E o que a gente tem é realmente uma intencionalidade muito grande em todos os conteúdos que a gente pratica. Né? Bacana, é tão gostoso isso você falar, porque você fala assim com emoção de uma coisa que você fala de 1920. Não é a nossa geração. É uma forma poética de dizer, porque alguns diriam que é loucura, né? Hoje em dia. Está se tornando uma realidade. Não é um caminho fácil, acredito. Não é, com certeza. Mas, poxa, conta com a gente aqui nessa galera. Não, agradeço. E você sabe, a gente tem uma editoria que chama Economia da Longevidade, dentro hoje da Gazeta Mercantil. Então, temos um editor responsável, que olha muito com essa vertical, e a nossa ideia nós não vamos ter editorias separadas. Por quê? Porque o mundo não é separado. Então, energia, infraestrutura, longevidade, é tudo a mesma editoria. Então, o que a gente quer montar é essa trama de conteúdos que replicam exatamente como é a nossa vida. Nós dependemos de energia, de infraestrutura, de segurança, de saúde, de educação, enfim. São os pilares da vida. E eu não tenho isso separado. Esse sou eu. Para funcionar tem que ter tudo. E tudo. Então, o que a gente quer, o fechamento que eu diria é criar esse pensamento sistêmico.
da economia e principalmente do jornalismo, como ele pode retratar a economia. Não acha que se ele vai bem na saúde é porque vai bem no resto, ou vice-versa. Tudo conexo, né? Tudo conectado. E bacana que eu vejo que você está humanizando a coisa. O projeto Pesados Digital, você toma os cuidados de humanizar. Isso faz uma diferença incrível. E a gente traz os temas de longevidade, mas também de diversidade, inclusão. Por quê? Porque esses temas são os temas que eu digo aqui que vão ser mais caros nesse mundo pós a tecnologia. Porque acho que a tecnologia, ela, obviamente, ainda vai crescer mais, expandir e tal. Isso já faz parte. Mas o que é que a gente está deixando para trás? Exatamente o lado humano. É o que eu tenho aqui no Homens de Prata. Ai, que ótimo. Isso é na sua comunidade, você vai fazer parte, já faz parte. São 400 pessoas ligadas diretamente, em todos os setores. Isso é importantíssimo, né? Então, quando você fala dessas conexões, eu vejo, poxa, a gente está fazendo um trabalho bacana. Porque, querendo ou não, a gente tem relações humanas com as pessoas dentro de um ambiente onde todo mundo fala, todo mundo participa. Sim. E é muito gostoso. Isso, eu digo, conte com a gente, viu? Eu conto sim, até porque não simplesmente me conecto muito com essa ideia, né? Eu acho que a conexão é talvez a coisa mais importante que a gente precisa ter hoje, porque eu ia falando de conexão verdadeira, né? Em que você pode dialogar, trocar ideias e crescer juntos. Que você seja respeitado e respeite também, sim, né? Sim. Você fala, porra, que legal, eu falei um negócio, tem propriedade, sim. Recebi. Mas se você pensar, eu tenho certeza que se são 400, é impossível esse ambiente não ser diverso. Não, totalmente. Assim. Então, mas tem um objetivo todos querem dividir seu conhecimento, muito legal. Pois é essa sociedade que a gente precisa. Acho que você conseguiu então emular aquilo que talvez seja o ideal da nossa sociedade, que é como é que a gente convive, apesar das diferenças, de forma não só positiva, mas também produtiva. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. É isso que a gente quer ajudar as pessoas a pensarem um pouco e refletirem de que não é que a gente merece um mundo melhor e ele vai cair do céu para a gente. Não, a gente precisa construir esse mundo que a gente quer viver. Doar um pouquinho. Abrindo mão de certas coisas para ter outras. Então, acho que... Que filosofia, hein? O pensamento sistêmico ele é importante por causa disso. Agora, para finalizar, uma mensagem aqui para os homens e mulheres de prata. Olha, eu acho que se eu tivesse uma palavra para passar, seria continue acreditando no ser humano, no futuro, no Brasil. A gente precisa continuar acreditando. Tem tanta gente boa nesse nosso ambiente, nesse nosso país. Eu acho que a gente consegue fazer um Brasil melhor, uma sociedade mais justa. A gente não pode se cansar disso nunca. Carlos, muito obrigado. Nossa, passou rápido. Era um presente da minha data, assim, além de gostoso e bonito. Muito legal, muito obrigado. Seja super bem-vindo aqui no Homens de Prata. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar aqui com o nosso canal do YouTube e todas as mídias que a gente tem. Forte abraço, Homens de Prata, uma geração de valor.